Olá pessoal, eu vou fazer aqui então uma aulinha sobre regra de 3 composta, que chama também proporcionalidade. Primeiro eu vou fazer um exemplo de regra de 3 simples, só para a gente lembrar como faz. Aqui faz o seguinte então, uma cidade projetou a construção de casas modulares para abrigar familiares de baixa renda. 12 operários, trabalhando 30 dias, conseguem construir uma dessas casas. Quantos operários, trabalhando nas mesmas condições e com a mesma produtividade, seriam necessários para construir essa mesma casa em 20 dias? Então, aqui ele está falando de operários e está falando de dias. Tá? Então, são 12 operários trabalhando em 30 dias, consegue construir uma casa. Quantos operários, trabalhando nas mesmas condições, conseguem construir essa mesma casa em 20 dias? A primeira coisa que eu vou fazer é simplificar na vertical. Não pode simplificar na horizontal. Então, aqui eu conseguiria cortar este 0 com esse 0. E vou escrever aqui 12 está para x. E por igual. E aí eu faço uma análise. A análise tem que ser feita sempre com os valores que tem x. Então, aqui neste caso, eu tinha 30 dias para produzir as casas. Eu baixei para 20. Com menos dias, eu vou precisar de mais ou menos operários trabalhando. Mais operários. É importante na pergunta você carregar toda a história dela, senão a gente acaba errando na pergunta que tem que fazer para o exercício. Como uma seta subiu e a outra desceu, é porque é inversamente proporcional. Eu vou pegar esse valor 3 sobre 2 e vou mandar para o outro lado invertido, então. 2 sobre 3. Aí o que eu faço? Na igualdade de fração, você só não pode simplificar em cruz. O restante dá para fazer. Por exemplo, é possível simplificar o 12 com 2, que vai te sobrar 1 aqui, vai te sobrar 6 aqui. Então, vai ficar x vezes 1 dá x, e 6 vezes 3, 18. 18 o quê? Operários. Essa é a resposta. Agora, na regra de 3 composta, a diferença é que eu tenho mais de um elemento aqui na nossa legenda. Vamos lá, no outro exemplo. Para construir uma ponte em 75 dias, então é dias, 75 dias, considerando 8 horas diárias de trabalho, horas, seriam contratados 120 operários. Então, tem 8 horas, 120 operários. Entretanto, com a aproximação da estação chuvosa, decidiu-se alterar o cronograma e acelerar a obra. De acordo com a nova determinação, a mesma ponte deverá ser construída em 40 dias, 10 horas de trabalho. Quantos operários eu vou precisar contratar? A primeira coisa que a gente vai fazer é simplificar na vertical. Esses dois elementos eu consigo dividir por 5. Vai sobrar 8 aqui, vai sobrar 15 aqui. Esses dois elementos eu consigo dividir por 2. Vai sobrar 4 aqui e 5 aqui. E aí, agora eu faço minha análise. Vou escrever 120 está para x. Lembre-se que a gente está falando de operários construindo uma ponte durante os dias e uma determinada quantidade de horas. Então, como o x está em operários, eu tenho que analisar dias com operários e depois horas com operários. Sempre eu vou fazer análise com o cara que está com x. Então, vamos lá. Antes, eu tinha 75 dias para construir. Eu baixei para 40. Com menos dias, então, para produzir aquela ponte, eu vou precisar de mais ou menos operários.
uma seta subiu e a outra desceu, é porque é inversamente proporcional. Eu vou pegar essa fração aqui, o 15 sobre 8, e vou mandar invertido. 8 sobre 15, vezes. Agora, a minha análise tem que ser de horas com operários. Antes, eu tinha 8 horas construindo aquela ponte. Eu aumentei para 10. Com mais tempo disponível, eu vou precisar de mais ou menos operários. Menos operários. Como uma seta subiu e a outra desceu, também é inversamente proporcional. Eu vou mandar para lá invertido. Vai ficar, então, 5 sobre 4. Agora, atenção aqui. Eu tenho uma igualdade e tenho uma multiplicação. Na multiplicação, primeiro eu vou resolver este lado aqui para depois trabalhar com a igualdade. Na multiplicação, eu só não posso simplificar de cima com de cima e de baixo com de baixo. Mas eu posso, por exemplo, simplificar em cruz. Poderia simplificar de cima com de baixo se fosse possível. Só não posso de cima com de cima e de baixo com de baixo. Então, neste caso, é possível simplificar o 8 com 4 por 4 mesmo, que vai te sobrar 1 aqui e 2 aqui. É possível simplificar o 5 com 15, dividido por 5 vai te sobrar 1 aqui e 3 aqui. De tudo isso, te sobrou do 120 está para x, igual. Aqui ficou mais simples, ó, ficou 2 vezes 1, 2 sobre 3 vezes 1, 3. Agora sim cheguei na igualdade. Lembre-se que na igualdade eu não posso simplificar em cruz, mas eu posso simplificar de cima com de cima. Simplificando aqui então por 2, vai sobrar 60 aqui e vai sobrar 1 aqui. Agora eu resolvo em cruz. X vezes 1 que está aqui é x. 6 vezes 3 dá 18, com aquele 0, 80, 180. 180 o quê? Operários. Exemplo 3. Aqui ele fala o seguinte. Em 5 horas, 8 torneiras idênticas lançam 15 mil litros de água. Então, ele está falando de horas. Deixa eu trocar aqui. Horas. Torneiras. E litros. Lembre-se de prestar atenção em toda a história. Então, em 5 horas, 8 torneiras idênticas lançam 15 mil litros de água. 5 horas, 8 torneiras, 15 mil litros de água. Em uma piscina, e em 3 horas, que volume de água 10 dessas torneiras lançam na piscina nas mesmas condições? A primeira coisa que a gente tem que fazer é simplificar na vertical, porque quanto mais simples a gente deixar a conta, mais rápido de resolver. Então, esses dois dá para dividir por 2, sobra 4 e 5. E aqui não tem simplificação, né? Vamos fazer nossa análise. Antes, eu tinha 5 horas de torneiras abertas enchendo a piscina. Eu baixei para 3. Com menos horas, então, de torneiras abertas, eu vou lançar mais ou menos litros na piscina, mais ou menos litros de água na piscina. Eu vou lançar menos litros de água. Logo, esse caso aqui, ele é diretamente proporcional. Então, eu não preciso inverter a fração. Então, eu vou começar aqui escrevendo. 15 mil está para x, igual. Como deu diretamente proporcional, eu não vou inverter a fração. Vai ficar 5 sobre 3. Vezes. Segunda análise. Antes, eu tinha 8 torneiras abertas lançando água na piscina. Eu aumentei a quantidade de torneiras. Com mais torneiras, eu vou lançar mais ou menos água na piscina. Vou lançar mais água na piscina. Então, ela também é diretamente proporcional. Então, eu não inverto essa fração. Então, vai ficar 4 tá para 5.
Neste caso, lembrando que eu tenho aqui uma multiplicação, eu posso simplificar na diagonal e posso simplificar de cima com de baixo, só não pode simplificar assim. Bom, aí eu consigo então cortar esse 5 com esse 5, vai te sobrar 1 e 1. Então, vai ficar 15.000 está para x igual a 4 para 3. O 4 veio de 1 vezes 4 ali, né? Ali, o 15.000 dá para dividir por 4 em cima, tá vendo? Ó, 15.004 dá para dividir por 4. Vai te sobrar 1 aqui e vai te sobrar 3.750 aqui. E agora é só multiplicar, hein? Em cruz. X vezes 1 é x. E 3 vezes 3.750 vai dar 11.250. O quê? Litros, que era a pergunta dele. Pronto. Exemplo 4, então. Aqui ele fala o seguinte: 10 máquinas funcionando 6 horas por dia durante 60 dias produzem 90.000 peças. Aqui ele já está falando de 4 coisas. Está falando de máquinas, está falando de horas, está falando de dias e peças. Aí vamos preencher. 10 máquinas funcionando 6 horas por dia durante 60 dias produzem 90.000 peças. Em quantos dias, então aqui é o X, 12 dessas máquinas, funcionando 8 horas por dia, produzirão 192.000 peças? Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é aquela simplificação na vertical. Vou escrever aqui 60 está para X. Agora tem que analisar 4 coisas, mas todo mundo tem que analisar com dias. Vou simplificar aqui primeiro. Se eu dividir aqui por 2, sobra 5 e sobra 6. Se eu dividir por 2, sobra 3 e sobra 4. Aqui dá para cancelar esses 3 zeros com esses 3 zeros e ainda dá para melhorar isso aqui, ó. Vou simplificar o 90 e o 192. Vou fazer uma fatoração. 90 dividido para 2 dá 45. E 192 dividido para 2 dá 96. Os dois não dá para dividir por 2, então não serve mais o 2, tem que ser por 3. Simplificação tem que ser os dois ao mesmo tempo. Aí eu tenho 15 dividido para 3, te sobra 5. 15, aliás, 96 dividido para 3 sobra 32. Aí é o máximo que eu consigo simplificar, porque 32 já não é mais divisível por 3. É por 2 mais o 15 não. Então, o máximo que a gente vai conseguir aqui é 15 e 32. Vamos fazer a análise, então. Antes, eu tinha 10 máquinas produzindo as peças durante as horas, né? Eu aumentei a quantidade de máquinas. Com mais máquinas, eu tenho mais máquinas disponível. Eu vou precisar de mais ou menos dias para produzir aquelas peças. A gente vai precisar de menos dias, uma vez que eu tenho mais máquinas. Nesse caso, é inversamente proporcional. Então, eu mando a fração invertida. Vezes. Próxima análise agora. Antes, eu tinha 6 horas das máquinas ligadas para produzir as peças. Eu aumentei agora para 8 horas, tá vendo? De 6 para 8. Com mais horas de máquinas ligadas produzindo as peças, eu vou precisar de mais ou menos dias para produzir a peça. Se eu tenho mais tempo, então eu vou precisar de menos dias, que eu vou conseguir produzir mais rápido. Também é inversamente proporcional. Então, eu escrevo 4, tá para 3, vezes. Agora é peças com dias. Deixa eu trocar aqui a cor. Antes, eu tinha 90.000 peças para produzir. Eu aumentei para 192.
Com mais peças, eu vou precisar de mais ou menos dias de produção. Mais dias de produção. Neste caso, já é diretamente proporcional. Então, eu não inverto a fração, vai ficar 15 tá para 32. Neste caso, agora, lembrando que a gente vai primeiro trabalhar aqui e depois trabalhar com a igualdade. Lembre-se que você não pode simplificar os de cima com os de cima e nem o de baixo com o de baixo. Mas eu posso fazer o seguinte aqui. Deixa eu trocar aqui minha cor. Ó, o 6 dá para dividir por 3, vai te sobrar 1 aqui, vai te sobrar 2 aqui. Os 15 dá para dividir por 5, vai te sobrar 1 aqui, vai te sobrar 3 aqui. O 4 dá para dividir por 32, vai te sobrar 1 aqui, vai te sobrar 8 aqui. E ainda dá para melhorar, dá para melhorar esse 2 aqui de cima com esse 8 de baixo. Então, simplificando por 2, vai sobrar 1 aqui e vai sobrar 4 aqui. Olha como ficou mais fácil. 60 tá para x, e aqui sobrou 1 vezes 1 vezes 3. 3. 1 vezes 1 vezes 4. 4. Esse 60, agora aqui eu tenho uma igualdade, né? Na igualdade, você só não pode simplificar em cruz, mas eu consigo simplificar o 60 com 3. Simplificando aqui por 3, vai te sobrar 1 aqui, vai te sobrar 20 aqui. E agora, multiplicação em cruz. X vezes 1 é x, 2 vezes 4 é 8, com aquele 0,80. 80 o quê? Dias, é a resposta. Então, isso é uma regra de 3 composta. Espero que tenha entendido. Beijo, beijo.